Existe um ponto na vida do produtor em que a pergunta deixa de ser se vai precisar renegociar e passa a ser quando isso vai acontecer. Esse ponto raramente vem com alarde. Ele se anuncia de forma discreta, nos detalhes do fluxo, na conta que começa a apertar antes do previsto, no custo que não cede, no preço que não responde, na margem que já não comporta erro. Quem vive a lida do campo sabe que esse momento não nasce do desleixo. Na maioria das vezes, ele surge mesmo quando o trabalho foi feito direito. Safras não se repetem, custos mudam de lugar, o ambiente financeiro se fecha, o mercado oscila. Ainda assim, muitos produtores resistem a reconhecer esse ponto, não por falta de inteligência, mas por uma mistura de orgulho, esperança e exaustão. Existe uma crença silenciosa de que renegociar cedo é admitir fraqueza, como se só renegociasse quem perdeu o controle. Essa ideia é perigosa, porque empurra decisões importantes para frente até que o tempo as transforme em urgência. E quando a renegociação vira urgência, ela deixa de ser conduzida e passa a ser imposta. Renegociar cedo não é o mesmo que renegociar quebrado. Essa diferença é estrutural. Quando o produtor chega cedo, ele ainda chega com posição, ainda tem números organizados, ainda tem discurso coerente, ainda tem margem para escolher caminhos. Ele não está pedindo socorro, está propondo ajuste. Quando chega tarde, o cenário muda completamente. O tempo já consumiu as opções. O caixa já falou mais alto. A conversa muda de tom. O produtor passa a explicar por que não conseguiu pagar, em vez de explicar como pretende reorganizar. E isso altera profundamente a forma como o sistema responde. No agro, o tempo não é neutro. Ele trabalha o tempo todo. Trabalha contra quem empurra decisões difíceis. Trabalha a favor de quem lê cenário cedo. Cada mês que passa sem ajuste consome poder de barganha. Cada vencimento ignorado enfraquece a posição. Cada tentativa de ver se melhora reduz a capacidade de estruturar uma solução limpa. Renegociar cedo exige maturidade. Exige encarar números sem maquiagem. Exige aceitar que o cenário mudou. Exige abandonar a fantasia de que tudo vai se resolver sozinho na próxima safra. Isso não diminui o produtor. Pelo contrário, o coloca novamente no comando. O grande erro é tratar renegociação como um pedido. Pedido nasce da urgência. Pedido vem carregado de justificativa emocional. Pedido coloca o produtor numa posição defensiva. Reestruturação é outra coisa. Reestruturação nasce da leitura fria da realidade. Ela parte de dados, de fluxo, de projeção possível. Ela não pede compreensão. Ela apresenta viabilidade. Quando a renegociação é tratada como reestruturação, o diálogo muda. Não se fala apenas de prazo. Fala-se de cronograma. Não se fala apenas de parcela. Fala-se de encaixe no ciclo produtivo. Não se fala apenas de garantia. Fala-se de coerência entre risco, valor e continuidade. Isso exige preparo. Exige sentar antes da conversa e entender o que realmente pode ser sustentado. Exige reconhecer limites. Exige separar o que é desejo do que é possível. Muitos evitam esse trabalho porque ele dói. Mas é exatamente ele que evita decisões piores depois. O sistema financeiro hoje está mais sensível ao risco. Não é impressão, é fato. A burocracia aumentou. A documentação ganhou peso. A governança deixou de ser detalhe. O produtor que chega desorganizado encontra portas mais duras. Não porque o sistema seja perverso, mas porque ele responde ao risco percebido. E risco percebido não nasce só do número. Nasce da coerência. Um produtor que fala uma coisa e apresenta outra gera desconfiança. Um cronograma irreal enfraquece qualquer discurso. Uma narrativa confusa aumenta exigências.
Tudo isso pesa na renegociação. Por isso, renegociar cedo não é apenas uma questão de prazo. É uma questão de qualidade de postura. É escolher chegar com clareza e não com justificativa, com estrutura e não com improviso, com proposta e não com pedido. Esse primeiro movimento define todo o resto. Ele define o tom da conversa, define o nível de exigência, define a margem de manobra e, principalmente, define se o produtor seguirá conduzindo ou apenas reagindo. No agro, quem reage demais se cansa. Quem conduz, mesmo em cenário difícil, preserva energia. E energia, quando o ciclo aperta, vale tanto quanto capital. Depois que o produtor reconhece o momento da renegociação, surge uma segunda armadilha, menos visível e mais comum. Acreditar que qualquer renegociação que alivie o agora já é suficiente. Esse é um erro silencioso, porque ele não aparece de imediato. Ele só cobra o preço lá na frente, quando o fôlego comprado se transforma em novo aperto. Comprar tempo, no agro, é necessário. Mas tempo sem estrutura é apenas adiamento. Ele não resolve o problema, apenas desloca o ponto de tensão para frente, muitas vezes para um momento ainda mais sensível do ciclo. O produtor sente alívio no curto prazo, mas perde consistência no médio. E quando isso acontece, a próxima renegociação tende a ser mais dura do que a anterior. Uma renegociação boa não é a que apenas alonga prazo. É a que organiza o caminho. Ela precisa conversar com a realidade produtiva, com o ciclo da cultura, com o ritmo de entrada de receita e com os custos que não desaparecem só porque a parcela foi empurrada. Isso exige olhar para frente com frieza, não com otimismo excessivo. O erro mais comum é montar cronogramas baseados no cenário ideal, aquele em que o clima ajuda, o preço reage, o custo estabiliza e tudo acontece no tempo certo. Esse cenário pode até acontecer, mas não pode ser a base da renegociação, porque quando ele falha, todo o acordo começa a ranger. Cronograma sólido é aquele que suporta um ano médio, não um ano perfeito. Ele considera atraso, variação, ruído. Ele deixa espaço para respirar, sem quebrar a palavra. Não é conservador por medo, mas por maturidade. O produtor que entende isso preserva credibilidade. E credibilidade, no sistema, vale muito. Outro ponto crítico são os gatilhos. Pouco se fala sobre isso no campo, mas eles fazem enorme diferença. Gatilhos são marcos claros, que definem quando algo muda no acordo. Sem eles, tudo fica subjetivo. A renegociação vira um terreno cinzento, onde cada lado interpreta de um jeito. Isso gera conflito, desgaste e insegurança. Gatilhos bem definidos organizam expectativa. Eles dizem: se acontecer isso, ajusta-se aquilo. Se o fluxo melhorar, antecipa-se. Se piorar dentro de determinado limite, revisa-se. Isso não enfraquece o acordo. Pelo contrário, fortalece. Mostra que o produtor não está fugindo da responsabilidade, mas organizando a relação com o risco. Garantias entram nessa mesma lógica. Garantia não é punição, é linguagem. O sistema precisa entender onde está o lastro, mas lastro não pode sufocar a operação. Garantia mal encaixada resolve o papel e quebra o campo. Garantia bem pensada sustenta os dois. O produtor experiente aprende que não é o tamanho da garantia que define a qualidade do acordo, mas a coerência dela com o risco assumido e com a capacidade real de pagamento. Garantia exagerada pode inviabilizar o futuro. Garantia frágil demais endurece a negociação. O equilíbrio exige leitura e preparo. Tudo isso exige algo que muitos subestimam: tempo de preparação. Não é sentar na frente do banco e improvisar. É chegar com o raciocínio feito. É saber responder por que aquele cronograma faz sentido. Por que aquela garantia é adequada.
porque aquele ajuste preserva a continuidade. Quando o produtor não faz esse trabalho antes, ele transfere essa construção para o sistema. E o sistema não constrói pensando na rotina do campo. Ele constrói pensando em risco. Isso tende a resultar em exigências mais duras, menos flexíveis e mais burocráticas. O agro vive hoje um ambiente mais sensível. O crédito está mais seletivo. A régua subiu. A documentação ganhou peso. A governança passou a ser critério, não detalhe. Nesse cenário, renegociação improvisada não sobrevive. Ela pode até passar no primeiro momento, mas fragiliza a relação no ciclo seguinte. Tempo com estrutura também envolve narrativa. Não narrativa emocional, mas lógica. O banco precisa entender o que aconteceu, o que mudou e o que foi ajustado. Quando o produtor não organiza essa história, o sistema cria a sua própria. E geralmente cria da forma mais conservadora possível. Narrativa consistente não esconde erro. Ela mostra aprendizado. Não dramatiza dificuldade. Ela contextualiza. Não promete milagre. Ela apresenta viabilidade. Isso muda completamente o tom da conversa. O produtor deixa de ser visto como risco desorganizado e passa a ser visto como alguém que está conduzindo um processo difícil com critério. Outro ponto pouco discutido é o impacto interno da renegociação mal estruturada. Quando o produtor compra tempo sem direção, ele carrega uma pressão constante. A próxima parcela já nasce como ameaça. Isso consome energia, distorce decisões e contamina a gestão do dia a dia. A operação segue, mas a cabeça fica presa no próximo vencimento. Quando a renegociação é bem estruturada, o efeito é diferente. A pressão não desaparece, mas se organiza. O produtor sabe o que precisa cumprir, quando precisa cumprir e em que condições. Isso devolve foco. Permite planejar. Permite decidir melhor. Permite conduzir a operação sem viver em estado de alerta permanente. Tempo bem comprado não é tempo confortável. É tempo útil. É tempo que permite ajuste real. Ajuste de custo. Ajuste de processo. Ajuste de postura. Ajuste de expectativa. Sem isso, a renegociação vira apenas um intervalo entre dois apertos. No agro, intervalos mal usados custam caro, porque o ciclo não espera. A próxima safra chega, o próximo custo entra, o próximo risco aparece. Quem não usa o tempo para fortalecer a estrutura, repete o mesmo problema em escala maior. Por isso, renegociar bem não é apenas ganhar prazo. É usar o prazo para reorganizar. É transformar fôlego em base. É sair do improviso e entrar na condução consciente. Essa é a diferença entre quem atravessa uma fase difícil e quem fica preso nela por anos. Existe um ponto decisivo em qualquer renegociação que raramente é percebido pelo produtor no momento em que acontece. Não está nos números, nem no prazo, nem na taxa. Está na postura. Mais especificamente, na diferença entre chegar como quem pede e chegar como quem reestrutura. Quando a renegociação é tratada como pedido, todo o campo de conversa se desloca. O produtor entra em modo defensivo, mesmo sem perceber. Ele começa explicando demais, justificando demais, tentando convencer. O foco sai da solução e vai para a aceitação. E isso muda completamente a dinâmica da negociação. Pedido pressupõe assimetria. Quem pede se coloca abaixo. Quem pede, espera compreensão. Quem pede, aceita condições com menos questionamento, porque sente que não tem alternativa. Esse movimento interno é sutil, mas o sistema percebe e responde de acordo. Já a reestruturação parte de outro lugar. Ela não ignora a dificuldade, mas não se define por ela. Ela começa com um diagnóstico, não com desculpa. O produtor apresenta cenário, mostra o que mudou,
explica o impacto real e propõe um redesenho do caminho. Não está pedindo tolerância, está propondo viabilidade. Essa diferença de postura muda tudo. Muda o tom da conversa, muda o nível de exigência, muda a forma como o risco é percebido. Um produtor que chega com estrutura transmite controle, mesmo em cenário adverso. Um produtor que chega pedindo transmite fragilidade, mesmo que a operação ainda tenha base. No agro, essa confusão é comum porque o produtor carrega uma responsabilidade emocional grande. Ele sente o peso da decisão, o histórico da propriedade, o esforço investido. Quando a situação aperta, essa carga transborda na conversa. E o que deveria ser um ajuste técnico vira um desabafo implícito. O sistema não reage bem a isso. Não por falta de empatia, mas porque não é assim que risco é avaliado. Risco é avaliado por coerência, previsibilidade e capacidade de execução. Emoção excessiva embaralha esses sinais. Quando a renegociação vira pedido, o produtor tende a aceitar cronogramas apertados demais, garantias mal encaixadas, condições que parecem resolver o agora, mas fragilizam o depois. Ele aceita porque sente que não pode perder a oportunidade. Só que esse tipo de acordo cobra preço mais à frente. E o preço não é apenas financeiro, é psicológico. Cada parcela passa a ser um teste. Cada oscilação vira ameaça. A operação segue sob tensão constante. Isso corrói a capacidade de decidir bem no restante da gestão. O produtor trabalha, mas não conduz com clareza. Reestruturação é o oposto disso. Ela não elimina pressão, mas organiza. Ela cria marcos claros. Ela distribui o risco de forma mais racional. Ela permite que o produtor volte a pensar no todo e não apenas no próximo vencimento. Para chegar nesse ponto, é preciso abandonar a ideia de que renegociar é sinal de fracasso. Essa ideia ainda circula no campo e faz muito estrago. Ela empurra decisões importantes para tarde demais. Ela impede conversas francas. Ela transforma ajuste em tabu. Na prática, renegociação faz parte da gestão de longo prazo. O que define maturidade não é nunca renegociar, mas saber quando e como renegociar sem desmontar a estrutura. Produtores experientes sabem disso. Eles não romantizam dificuldade, mas também não a escondem. Outro erro recorrente é entrar na renegociação sem clareza interna. O produtor sente que precisa ajustar, mas não sentou para entender exatamente o que está sob controle e o que não está. Ele chega à mesa com sensação de aperto, mas sem diagnóstico fechado. Isso enfraquece qualquer proposta. Reestruturação exige que o produtor tenha feito esse trabalho antes. Entender o fluxo real. Separar o que é problema estrutural do que é ruído de safra. Reconhecer decisões que precisam mudar. Assumir isso com tranquilidade. Não para se punir, mas para corrigir rota. Quando isso acontece, algo muda internamente. O produtor deixa de se sentir refém da situação e volta a se sentir agente. Mesmo diante de exigências duras, ele consegue dialogar com mais firmeza. Consegue dizer não quando algo inviabiliza a operação. Consegue ajustar sem se submeter. O sistema percebe essa postura, não como desafio, mas como maturidade. Um produtor que sabe o que pode e o que não pode cumprir transmite previsibilidade, e previsibilidade reduz risco percebido. Isso abre espaço para negociação mais racional, mesmo em ambientes restritivos. É importante entender que reestruturação não é confronto, não é bater na mesa, não é impor condição, é sustentar coerência. É explicar com calma por que determinado cronograma não fecha. Por que determinada garantia compromete a continuidade? Por que determinado ajuste faz mais sentido no ciclo produtivo? Esse tipo de conversa exige segurança.
E segurança não nasce da situação externa, mas da clareza interna. O produtor que sabe onde está pisando fala com menos ansiedade. Ele não precisa exagerar, não precisa convencer. Ele apresenta. No agro atual, essa diferença é decisiva. O sistema está mais burocrático, mais criterioso, menos tolerante a improviso. Quem chega pedindo encontra portas estreitas. Quem chega reestruturando encontra negociação dura, mas possível. Tratar renegociação como reestruturação é, no fundo, recuperar o papel de condutor. Não é negar dificuldade, é organizar a travessia, é sair da posição de quem reage e voltar para a posição de quem decide dentro do possível. Essa postura não garante acordo fácil, mas garante algo mais importante: não sair menor da mesa, não carregar acordos que sabotam o futuro, não repetir ciclos de desgaste por falta de posicionamento. No agro, atravessar fases difíceis faz parte. O que diferencia quem atravessa de quem se perde nelas é a capacidade de ajustar, sem se desestruturar. E isso começa na forma como se encara a renegociação, como pedido ou como reestruturação. Quando o cenário de inadimplência começa a aparecer com mais frequência no agro, não é apenas um problema individual. É um sinal sistêmico. Ele indica que algo mudou no ambiente econômico, financeiro e operacional, e que as estruturas tradicionais de absorção de risco estão sendo testadas. Ignorar isso é perigoso. Dramatizar isso também. O sistema financeiro reage a esse movimento de forma previsível, aperta critérios, aumenta exigências, amplia burocracia e reduz tolerância à incoerência. Não é pessoal, é mecanismo de defesa. Quanto maior a percepção de risco, mais o sistema se protege. O produtor que não entende essa lógica tende a personalizar a dificuldade e entra na negociação com ressentimento ou frustração. Isso não ajuda. O produtor que entende o momento lê o cenário de outra forma. Ele percebe que a renegociação deixou de ser um evento excepcional e passou a ser parte da gestão de continuidade. Isso muda a abordagem. Em vez de tentar convencer o sistema de que seu caso é diferente, ele trabalha para mostrar que sua condução é consistente mesmo dentro de um ambiente mais restritivo. Nesse contexto, documentação deixou de ser formalidade. Hoje ela comunica. Comunica organização, cuidado, método. Um produtor que chega com informações dispersas, contratos mal compreendidos, números desencontrados e histórico confuso, transmite risco antes mesmo de abrir a boca. Não porque esteja errado, mas porque não está claro. Governança entrou na mesma lógica, não no sentido corporativo distante, mas no sentido prático. Quem decide o quê? Como decide? Com base em que informação? O sistema precisa entender se a operação é conduzida ou se apenas reage. Essa leitura pesa tanto quanto o fluxo projetado. Outro ponto central no cenário atual é a coerência ao longo do tempo. O sistema observa histórico, observa comportamento, observa se o produtor cumpre o que renegocia, se ajusta quando combinado, se antecipa problemas ou só reage quando estoura. Essa memória pesa mais do que muitos imaginam. Por isso, renegociação não termina quando o contrato é assinado. Ela começa ali. A forma como o produtor executa o acordo define as condições do próximo ciclo. Quem cumpre, comunica cedo e ajusta com método constrói crédito relacional. Quem empurra, silencia e improvisa, fragiliza. A inadimplência, quando acontece, não precisa ser o fim da linha, mas ela redefine o terreno. O produtor que atravessa esse momento com postura organizada preserva algo essencial: reputação operacional. Não reputação como imagem, mas como previsibilidade. Isso abre espaço para continuar conversando, mesmo em ambiente duro. Há também um aspecto interno pouco discutido: a forma como o produtor lida com inadimplência
influencia diretamente sua capacidade de seguir decidindo bem. Quando ele internaliza a situação como fracasso pessoal absoluto, perde clareza. Quando trata como evento a ser administrado, mantém lucidez. Essa lucidez é o que permite separar o que precisa ser corrigido do que pode ser preservado. Permite cortar custo sem desmontar operação. Permite ajustar escala sem destruir base. Permite atravessar sem decisões desesperadas que custam anos depois. No cenário atual, muitas teses circulam no campo. Algumas defendem empurrar tudo o máximo possível. Outras pregam endurecer e segurar a qualquer custo. Nenhuma dessas abordagens, sozinha, resolve. O que resolve é leitura fina de contexto, postura firme e disposição para ajustar sem romper. Renegociar bem nesse ambiente é entender que o sistema não é inimigo, mas também não é aliado emocional. Ele responde a sinais. O produtor que aprende a emitir sinais claros de organização, coerência e execução atravessa com mais espaço. Isso não significa aceitar tudo. Significa saber o que negociar, quando negociar e como negociar. Significa saber onde ceder e onde sustentar posição. Significa entender que, mesmo com regras mais duras, ainda existe margem para quem chega estruturado. A continuidade no agro nunca foi garantida. Ela sempre foi construída. Safra após safra, decisão após decisão. O cenário atual apenas deixou isso mais evidente. Quem entende isso não busca atalhos. Busca solidez. No fim, renegociação, inadimplência e sistema são partes de um mesmo ciclo. O produtor que atravessa esse ciclo sem se perder é aquele que não confunde aperto com descontrole, que não confunde ajuste com fraqueza, que não confunde silêncio com estratégia. Ele entende que conduzir é diferente de reagir, que estrutura compra tempo útil, que postura preserva posição e que continuidade se constrói muito antes do resultado aparecer. Se essa pausa ajudou a organizar o olhar sobre renegociação, sobre o sistema e sobre o próprio papel dentro desse cenário, ela cumpriu seu papel. Não para aliviar o peso do agro, mas para torná-lo mais habitável. O ambiente pode apertar, o sistema pode endurecer, a inadimplência pode aparecer. Ainda assim, existe espaço para condução consciente. Respiro agro. Uma pausa para reorganizar, ajustar e seguir com firmeza. Curta e compartilhe com quem você acha que fará sentido e ajude a divulgar nosso canal.